Nos últimos vídeos, a gente viu uma implementação do LSD Radic Sort, do Least Significant Digit Radic Sort, para lidar com um conjunto de elementos que tem chaves que são strings. No entanto, como a gente viu anteriormente, quando eu apresentei o conceito para vocês do Radic Sort e em particular do LSD Radic Sort, a gente viu que a ideia deles é mais geral, pode aplicar para string, mas no geral eu posso aplicar sempre que eu tiver um conjunto de elementos com chaves longas, né, ou seja, com chaves que usam muitos bits. E, em particular, a ideia é, pega esse conjunto de elementos com chaves longas, define um tamanho de dígito, que corresponde a uma sequência de bits, ali, a um número de bits, melhor dizendo, quebra essa chave nesses dígitos, essas chaves longas nesses dígitos, e ordena o conjunto todo por etapas, ordenando em cada iteração, considerando apenas o valor de um dos dígitos, indo dos dígitos menos significativos até os mais. Essa que é a ideia geral. Ela não diz nada sobre string e caractere especificamente, né? Posso aplicar nessa situação se as minhas chaves lá que são strings tiverem um tamanho fixo, porque daí eu considero cada caractere como sendo um dígito e funciona, a gente já viu que funciona. Mas eu posso aplicar em outras situações. E é isso que a gente vai ver agora, quer dizer, a gente vai usar a mesma ideia central, mas com detalhes técnicos um pouco diferentes para aplicar numa outra situação. Que outra situação é essa? Então a gente vai aplicar o LSD Radic Sort para trabalhar com inteiros aqui. Ou seja, uma situação em que a minha chave longa é um número inteiro. No caso a gente vai ver aqui de 32 bits, mas podia ser um long int de 64 bits, tá? Dá para generalizar facilmente. A ideia é, eu tenho chaves que são longas, 32, 64 bits, por exemplo, que correspondem a um inteiro, a um número inteiro, e daí eu vou quebrar ele em dígitos para conseguir aplicar o Radic Sort. Conceitualmente, não muda nada. Na prática, eu vou ter que saber acessar esse dígito, porque a gente sabe acessar valor de variável integralmente, mas como que eu acesso pedaços? Porque o dígito nada mais é do que um pedaço de um inteiro, por exemplo. É isso que a gente vai começar a ver agora, como lidar com esses detalhes técnicos para implementar a ordenação por partes, o LSD Radic Sort aqui, quando as chaves são inteiros. Então, vamos lá. Primeiro, algumas definições. Eu vou ter aqui um const int bits palavra, o nome é para ser mnemônico, né? Bits palavra, número de bits por palavra. Palavra é a nossa chave. Né? Então, 32 aqui. Quer dizer, são inteiros de 32 bits. Cada chave é uma sequência de 32 bits. Bits dígito, igual a 8. Isso aqui pode ser mudado, tá, gente? Não está escrito em pedra, não. É só que nesse exemplo eu vou trabalhar com 8, mas eu poderia trabalhar com 16, por exemplo, ou com 4. Né? Posso mudar, desde que seja um divisor exato de 32, para que o número de dígitos fique certinho. Não tenha um dígito quebrado ali, com menos bits. Então, bits dígito, número de bits em cada dígito. Vão ser 8. E daí eu tenho dígitos palavra. Isso já é uma consequência. Quantos dígitos tem na minha palavra? Poxa, se eu tenho 32 bits na minha chave, nesse exemplo, e tenho 8 bits por dígito, quantos dígitos cabe na minha palavra de 32 bits? São 4, né? 32 dividido por 8. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Né? No geral, eu vou dividir bits palavra por bits dígito. E esse é um pouquinho mais complicado, mas nada de outro mundo. É a base aqui. A base, lembrando vocês, corresponde ao número de valores que um dígito pode ocupar. Tá? Para trazer bem para a parte mais intuitiva nossa, na base decimal, por exemplo, tem cada dígito pode ocupar um valor entre 0 e 9, 10 possibilidades. Né? Base decimal, 10 possibilidades. Base binária, cada dígito é 0 ou 1, 2 possibilidades, se for binário. E, no geral, essa base vai ser determinada em função do número de bits que o dígito tem. Por quê? Antes da gente ver a continha ali, só para lembrar vocês, olha, se eu tiver só um bit, ele pode ser 0 ou 1, tem 2 possibilidades. Se eu tiver 2 bits, eu posso fazer mais combinações. Eu posso ter 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Quer dizer, dobrei o número de possibilidades. Um bit a mais, dobrei o número de possibilidades. 8 bits vai dar 256 possibilidades na minha base. Então, no geral, a minha base vai ser o que está escrito aqui. Ela vai ser igual a 2 elevado a bits dígito. Uma exponencial de base 2 elevado ao número de bits que o meu dígito tem. Sendo assim, o que é isso aqui, né? O que é
essa expressão. Tá? Essa é uma expressãozinha mais eficiente para calcular o valor da base, que vai ser absolutamente equivalente a fazer 2 elevado a bits dígito. Mas a que se refere isso aqui? Esse símbolozinho aqui, ó, no caso, esses dois sinaizinhos de menor aqui juntos, eles estão correspondendo ao shift left. Quer dizer, eu vou pegar o valor que está aqui à esquerda, no caso 1, e vou deslocá-lo um número de posições na representação binária. Esquisito, né? Tá meio confuso? Pensem o seguinte, de novo trazendo para coisa mais próxima da gente. Na base decimal, quando eu pego um algarismo, um dígito ali, e desloco uma casa para a esquerda, o que significa na notação posicional isso? Significa que ele multiplicou por 10, o valor dele cresceu de 10 vezes. Na base binária, cada vez que eu desloco uma casa para a esquerda, uma posição para a esquerda, significa que eu multipliquei por 2. Tá vendo por que é equivalente a exponencial? Se eu deslocar bits dígito para a esquerda, esse número aí de bits por dígito, eu vou multiplicar por 2 sucessivas vezes. Vai ser equivalente a fazer 2 elevado ao número de bits por dígito. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Eu estou deslocando. Eu peguei o número 1, né, que na representação binária é 0, um monte de zeros e 1 no final, e fui deslocando ele para a esquerda. Ele foi ganhando posições ali à esquerda e, portanto, tendo seu valor multiplicado por 2 esse número de vezes para calcular o valor da base. Tá legal. Definimos aqui esse preâmbulo aqui, que é para a gente calcular a nossa expressão. Daí vem a funçãozinha em si, a pega dígito, que ela recebe o quê? Uma chave e um dígito, 2 inteiros ali. A chave, que vai ter 32 bits no caso, que é o valor inteiro lá que a gente vai usar para ordenar, mas lembra, a gente quer dividir essa chave por pedaços. Então, o que essa função vai me devolver é o valor de um determinado dígito, que está dado aqui pelo parâmetro dígito, daquela chave. Então, eu passo a chave e eu vou dizer qual dígito é. No nosso exemplo, que eu estou pensando que eu tenho 32 bits e os dígitos têm 8 bits, eu tenho 4 bits possíveis ali. Então, eu vou passar um valor entre 0 e 3 e ele vai me devolver o valor correspondente desse dígito aí da minha chave. Vai ficar mais claro, tá? Eu tenho um monte de desenho para explicar isso com detalhes para vocês, já na sequência. Mas eu queria que vocês primeiro soubessem o que a função faz. Porque se vocês olharem para essas duas linhas aqui, vocês vão ver que como ela faz não é muito trivial. É uma funçãozinha bem curtinha, mas que dá um pouquinho de nó na cabeça, porque ela usa uns operadores que a gente não está muito acostumado, né? Como esses aqui, os dois tracinhos aqui, os dois sinais de maior, vocês já podem supor o que são, porque eu acabei de falar dos dois sinais de menor, mas ainda assim, é uma função um pouquinho confusa e eu quero detalhar passo a passo para vocês com ela. Mas tenham em mente o que ela faz. Ela devolve o valor do dígito desejado daquela chave. Então vamos atacar o problema passo a passo. Eu vou deixar só aqui aparecendo a função inteira e a gente vai começar essa brincadeira. Então, vamos dizer que a minha chave, para começar a representação, está aqui como um vetorzinho de bits, né, uma sequência de bits, quebrada em vários pedaços. Isso é conceitualmente para a gente, tá? Um inteiro simplesmente 32 bits encadeados, mas eu vou quebrar em pedacinhos. Então, a ideia aqui é que essa chave ela tem 32 bits no total. Vou até escrever aqui, né? Chave de 32 bits. Vamos dizer que o valor dela, tá? Nada especial com esse número, só para representar, tem aqui nesse dígito aqui, está representado o 11, depois aqui o 22, o 33 e o 44. Eu sei que cabe porque cada pedacinho desses, era a próxima observação minha, tem 8 bits. Cada pedacinho desse aqui vai ter 8 bits, e são os dígitos aqui 0, 1, 2 e 3. Né? Com 8 bits eu represento até de 0 a 255, se foram sem sinal, né? só positivos. Então, com certeza, o 11, o 22, o 33 e o 44 cabem, mas não tem nada de especial esses valores, é só para a gente brincar aqui. Né? Eu vou tentar mostrar usando um exemplo para vocês o que essa função esquisita e pega dígito está fazendo. Então, essa é a nossa chave de 32 bits, ali estão os 8 bits. No caso, a gente tem ali que dígitos por palavra, como a gente já tinha comentado, no nosso caso, que vai ser 32 dividido por 8, que vai ser igual a 4. Né? Por isso que eu tenho de 0 a 3 ali os dígitos possíveis. E eu vou usar, para simplificar nas minhas equações,
A variável dígito, que a gente usa dentro da pega dígito, eu vou falar que ela é igual a D. Só para na equação ficar mais fácil de eu manipular, né? Ficar escrevendo dígito toda hora cansa. E eu vou dizer que o dígito que eu quero é o dígito 1. Então a gente já sabe o que a gente quer. A gente quer esse cara aqui. É isso que eu quero no fim das contas. Como eu quero o dígito 1, é isso que eu quero pegar. Vamos ver se a pega dígito faz isso pra gente. Tá? Vamos lá passo a passo. Então, começando nela aqui, vamos olhar para esse pedaço aqui dentro, ó, mais interno dos parênteses. O que é isso? Essa é uma partezinha estranha dela, né? O que nós temos ali é dígitos, palavra, menos 1, menos dígito. Eu vou primeiro calcular o que dá, aí eu vou colocar menos D aqui para, como eu falei, ficar mais curtinha a minha expressão. Dígitos, palavra, menos 1, menos o dígito, menos D. Vamos colocar os valores, vamos ver o que vai dar, e daí eu ajudo vocês a interpretar, tá? Me ajudo também, porque sem a semântica fica muito confusa a função para mim, pro meu gosto. Então, dígitos, palavra, é 4. Menos 1. Menos o dígito ali é o dígito 1. Né? Menos 1 aqui, esse cara aqui. Estou destacando ali. Menos 1, isso aqui vai dar 2. Olha só, onde que está esse 2? Está aqui, ó. Não é o número 2, tá? É a quantidade. Isso aqui, que está entre parênteses, a gente pode interpretar, vou até escrever aqui, como sendo o número de dígitos à direita do dígito desejado. Né? E notem que foi exatamente isso que eu fiz. Né? Eu peguei, olha, bits dígito, como vai crescendo ali a posição 0, 1, 2, 3, cresce conforme eu vou andando para a direita ali nas posições, eu peguei o número total de dígitos que a palavra pode ter e descontei a posição do meu dígito ali, 1, para obter esse valor. Só que, como eu começo a contar no 0, eu tenho que descontar esse menos 1 aqui também. Esse menos 1 também tem que ser descontado. Se eu começasse a contar no 1, não precisava, né? Os dígitos seriam 1, 2, 3, 4, daí ficaria certinho. Mas tem que descontar esse menos 1 para dar certo. Então, notem que quantos dígitos eu tenho à direita do que eu desejo. No caso aqui, se eu desejo o segundo, eu vou ter 2. Né? Se eu desejo o segundo que tem índice 1, eu vou ter 2 dígitos. Se eu desejar o terceiro lá, que é o quarto, perdão, que é o número 3, eu vou ter 4 menos 1 menos 3, vai dar 0. Não tem nenhum à direita dele. É isso, então, que significa essa primeira expressão. Dígitos, palavra, menos 1, menos D, está me dando o número de dígitos à direita do dígito desejado. Notem que, se eu quero o dígito desejado, ali o meu dígito alvo, eu vou ter que me livrar de tudo que está à direita dele. Por isso que eu estou interessado nisso. E daí, o que a gente faz na sequência? Eu falei que ia fazer passo a passo, quero cumprir minha promessa para vocês. Vamos incrementar essa nossa formulinha aqui. Eu vou pegar aqui, vou até usar uma outra cor para ficar mais elegante. Eu vou pegar aqui e vou ver que lá na minha fórmula, esse dígitos, palavra, menos 1, menos dígito está entre parênteses e está multiplicado por bits dígito. Bits dígito está multiplicando ele. O que vai dar isso aí? O resultado disso vai ser que eu vou estar multiplicando bits dígito, no meu caso, é 8 vezes 2. E o resultado vai dar 16. É uma conversão bem simples essa, né? Uma vez que eu interpretei, como eu comentei para vocês, que a expressão entre parênteses lá corresponde ao número de dígitos à direita do dígito desejado, quando eu não multiplico pelo número de bits que um dígito tem, o valor que eu vou obter é qual é o número de bits, não mais de dígitos, mas de bits que está à direita. Daí eu sei exatamente quantos bits dos quais eu quero me livrar. E é a próxima coisa que eu vou fazer. Notem agora, continuando na expressão lá, vou até destacar para vocês aqui onde que o parênteses pega. Eu vou pegar uma outra cor, pegar o roxinho. Então, olha só. Vou destacar aqui, ó. Esse parênteses em rosa correspondeu ao que a gente tratou nessa primeira expressão aqui. Em azul, o segundo parênteses em azul correspondeu ao que a gente tratou aqui, né, que nos deu o número de bits à direita do dígito alvo. E agora, em roxo, a gente vai olhar para essa expressão aqui, que está dizendo, olha, chave maior, esse valor. O que isso vai dar? Vamos descobrir. Enquanto eu faço aqui a cópia para colocar no lugar certo, eu já vou adiantar com vocês que o maior, como vocês devem suspeitar,
significa que eu estou deslocando para a direita. Lembra que o menor, quando eu expliquei a base para vocês, era shift left? Eu estava deslocando o valor à esquerda ali na notação binária, no posicionamento binário. Aqui eu estou deslocando à direita. E todo mundo que cair para fora ali da representação, todo bit que cair para fora da representação vai ser descartado. É isso que a gente está fazendo aqui, então. Eu vou ter aqui, olha, chave. 2 sinaizinhos de maior indicando, ó, shifta para a direita de quanto? Desse valor aqui. Do quanto esse valor te mandar shiftar. E isso aqui vai dar o quê? Vai dar chave, shift 16. Então, desloca 16 bits para a direita. E qual vai ser o resultado disso, gente? Quando eu deslocar 16 bits para a direita. Vamos pegar aqui em cima, eu sempre falo para vocês que a figura ajuda muito, né? Então, vamos pegar a nossa figurinha aqui, olha só. Eu tinha a minha chave de 32 bits e eu comecei a trabalhar com ela, né? Quando eu faço esse deslocamento, chave e desloca 16 para a direita, o que vai acontecer? Eu vou deslocar ela inteira para a direita. Os primeiros 16 bits, que são esses aqui, os primeiros 8, que são esses aqui, os primeiros 8, esses aqui, os próximos 8, vão desaparecer. É exatamente isso que vai acontecer. Tá? Eu vou deslocar todo mundo para a direita. Será que eu vou conseguir fazer isso de um jeito bonito e elegante? Tenho minhas dúvidas, mas vamos tentar. Desloquei todo mundo para a direita, de 16 posições. Esse aqui é o cara que eu queria alcançar, né? Ele veio para cá. O 33 e o 44 caíram fora. Lembra que qual que é o meu objetivo? É pegar o dígito que me interessa, no caso o 22, eu destaquei ele por isso, né? Eu acabei de avançar nesse propósito, né? Eu desloquei tudo para a direita e descartei uma parte que eu não queria pegar. Eu não queria pegar a informação do segundo dígito 2, nem do dígito 3. Eu queria pegar do dígito 1, que é o 22, ele que está na segunda posição. Agora ele está no final ali. Eu descartei uma parte do que eu não queria. Estamos avançando. Vamos ver se a gente consegue avançar ainda mais. Como eu já tinha falado para vocês, vou pegar uma outra coisinha especial aqui para escrever. Como eu já tinha falado para vocês, a base foi calculada como sendo 1, shifta para a esquerda, bits dígito. Eu expliquei lá em cima, mas aqui a gente vai ver com uma figura para ficar bem claro. Isso quer dizer, o 1 shiftado para a esquerda, no nosso exemplo, 8 posições. O que vai acontecer aqui? Se eu pegar o número 1 aqui, imagina que isso aqui tinha 32 bits, só para representar, tá? Aqui estava o 1 e o resto tudo 0. Se eu shiftar 8 posições para a esquerda, não gostei do meu desenho, deixa eu deixar ele mais claro para vocês. Vamos colocar o número 1 aqui e depois à esquerda dele tudo 0, tá? É a representação binária do número 1, só 1 na primeira posição. Quando eu shifto ele 8 posições para a esquerda, o que vai acontecer? Esse 1zinho aqui vai ser deslocado até essa posição aqui. Eu vou apagar. Será que eu consigo apagar só o que eu quero? Vamos tentar. Desloquei esses carinhas aqui. Vamos tentar de novo. Deslocar todo mundo aqui, 8 posições para a esquerda. E o que entra à direita dele? Zeros. Um monte de zeros aqui. Então, desloquei ele 8 posições para a esquerda. Essa aqui é a representação do quê? Do 256. Né? O 256 é 1 seguido de 8 zeros à direita dele. Tá? Mas não para por aí. Que isso aqui corresponde à base depois daquela operação que eu falei para vocês. Né? Isso aqui é o valor da base. Mas o que é base menos 1? Base menos 1 vai ser pegar esse valor e subtrair 1. Quando eu subtrair o número 1, eu vou ter um monte de restos. Melhor dizendo, pensa na subtração. Quando você tem o zero lá em cima e você subtrai 1, o que sobra? Sobra o complemento daquela base, no caso do sistema decimal, sobra 9 e vai 1. Né? E esse 1 vai subtrair da próxima posição. No nosso caso, eu vou sempre subtrair 1 de 0, vai me dar 1 sobrando na primeira posição, que é o complemento de 2, né? 2 menos 1 dá 1, e vai 1 para subtrair da próxima posição, que vai repetir esse processo. No fim das contas, o que eu vou ter é que toda essa parte aqui
vai ficar preenchida de 1s. E aqui vai ficar 0. Então, com isso, o que eu consegui foi uma representação binária que tem 0 em todas as posições, exceto nos 8 primeiros bits. Por que isso, né? O que eu estou fazendo? Vocês se perguntam. Vamos voltar lá para aquela expressãozinha. O que eu faço aqui? Olha, eu calculei isso. Isso aqui foi o que eu acabei de calcular, base menos 1. E daí eu chamo essa operação, que é um E lógico, bit a bit. Sabe, quando a gente usa dois E's comerciais em C, a gente está dizendo para fazer um AND lógico ali entre o valor de duas variáveis. Quando eu chamo esse aqui, ele vai fazer o E dentro da representação. Quando eu chamo esse único E comercial, eu vou fazer o AND, o E lógico ali, dentro da representação binária dos números que são à esquerda e à direita, fazendo eles bit a bit. Vamos olhar então o que eu tenho à esquerda. A gente tinha já visto isso, né? A gente tinha trabalhado em cima dele. A gente tinha esse carinha aqui, né? Que tem nas 8 primeiras posições o 22. Aqui sobrou alguma coisa e aqui entraram zeros. E o que eu tenho à direita? Base menos 1, que vai me dar uma máscara aqui que só tem 1s nas primeiras 8 posições. Quando eu faço o AND entre qualquer coisa e 0, o resultado é 0, concordam? Então, quando eu pegar, vamos pegar agora, montar a expressão inteira aqui, olha que coisa bonita. Brincadeira, gente, não fica bonito não, fica muito carregada, mas eu espero que a gente esteja conseguindo destrinchar essa expressão toda. Quando eu pego essa expressão inteira aqui e coloco para fazer um E lógico bit a bit com base menos 1, o que eu estou falando é para fazer um E lógico entre isso aqui e isso aqui. Como só tem 1s nas primeiras 8 posições, é só o valor das primeiras 8 posições que será preservado. Tá? Então, o resultado da nossa chave de 32 bits processada e tal, nota que eu não destruí a original, tá? É uma cópia, tá? Não se desesperem. Mas o resultado da nossa chave de 32 bits, depois de todo esse processamento, vai ser que todas as posições que não estão nos primeiros 8 bits ficam iguais a 0. E os primeiros 8 bits são preservados. Consegui o quê? Consegui exatamente o que eu queria. O dígito. Consegui, depois de fazer todo esse processo aqui, olhando aqui para cima, depois de fazer toda essa conta, eu consegui isolar aquele dígito. Mando ele ser interpretado como um inteiro e devolvo ele. E aí vocês veem que essa função esquisita toda aqui, de fato, devolve o dígito. Ela cumpre o que promete, ela pega o dígito. No caso, ela pega o dígito indicado por esse valor aqui na chave que foi passada. Tá legal? Tivemos que fazer essa trabalheira aqui para que a gente conseguisse implementar na sequência, para que a gente consiga, a gente vai ver isso, implementar na sequência um algoritmo muito parecido com o que a gente viu da última vez, só que em que a gente usa pega dígito ao invés da posição do dígito do caractere na string, que era o jeito de pegar o dígito desejado, né, o caractere desejado quando eu tinha uma string. Quando eu tenho dígitos dentro de um inteiro, eu tenho um pouquinho mais de trabalho. Então, não é ineficiente do ponto de vista computacional, é só um pouquinho mais difícil de entender, tá, gente?